Vem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco, hoje conversando aqui com a irmã Cíntia, na Igreja de Estância Velha, né? Nós já falamos aqui sobre vários materiais, né, Cíntia? E o que tu comenta agora, Cíntia? Eu vou deixar a Cíntia trazer um pouquinho mais para a gente aqui, daquilo que tu sente de compartilhar com os irmãos sobre o material que tu sentia aí. Isso, eu acho, assim, hoje a realidade, né, das famílias, das esposas, que a gente conhece até então, no meu mundo, como é recente, né, minha chegada para a igreja, eu vejo, assim, que essa visão do Senhor, ela está totalmente distorcida nas famílias. Tanto na educação dos filhos, que nem hoje. Da minha família, eu fui a única pessoa que até então, né, que foi escolhida que vim para a igreja, mas eu sei que o Senhor vai trazer toda a minha família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que, né, que todos sejam salvos assim como eu. E então eu vejo a educação das famílias hoje, que nem no caso da Cibele, eu procuro, nós já fomos apresentados, eu procuro trazer para ela essa mensagem, assim, porque ela ainda na verdade, eu sou a liderança em cima dela, né? Então, assim, depois do Senhor, eu que vou mostrar para ela que as noções da educação, né, do amor, do respeito. Então, ela eu ainda consigo curvar e manter, né, na rédea, na vara, e trazer ela para junto, né, da igreja. A Cibele, que é tua filha, né? Quantos anos ela tem? 6 anos. Tem 6 anos. Beleza, só para o pessoal ficar situado, saber do que nós estamos aqui conversando. Então a Cibele já vem contigo na igreja agora e tu está conseguindo trazer para ela o ensino da palavra de Deus. Isso, eu trago e faço questão que ela participe das atividades, né? Ela tem gravado o DVD do Ventinho, nós temos o material em casa, então eu coloco para ela, a gente assiste, a gente canta, né? A gente louva todos. Então, para ela, assim, na faixa etária que ela tá, hoje ela não participa mais da escolinha, mas ela, de qualquer forma, sempre tem, né, alguma indicação para ela dentro dos materiais da igreja. E assim ela vai adquirir depois a idade maior, né, para ela também conhecer e tomar, né, realizar o batismo dela. Então, tudo não são imposições, né, que o Senhor, são escolhas. E com certeza, se ela tiver essa base, se ela tiver, né, vir me acompanhando assim até lá. Amém. Mas agora uma curiosidade, vou aproveitar aqui o curioso que quer conversar um pouquinho, saber. A irmã comentou que o marido ainda não frequenta conforme a irmã frequenta aqui a igreja, né? Sim. Como é que funciona, irmã, agora assim, o ambiente do teu lar, assim, para essas esposas que também têm a mesma situação que você? Né? Olha, eu estou frequentando, levo os filhos, mas o maridão ainda não foi tocado pelo Senhor para frequentar a gente. Mas daí como a irmã disse assim, olha, eu mantenho ela na disciplina, né, a Cibele, como é que faz para dizer para o marido assim, marido, a nossa filha está rebelde e ela está fora da disciplina e eu preciso corrigi-la. Então eu aprendi na igreja que existe a vara da correção. Como é que funciona? Precisa ministrar para o marido? Será que eles aceitam? Assim? Como é que daqui a pouco o marido vai dizer, tu tá louca, mulher, essa igreja está te deixando louca. E imagina, como é que funciona? Porque a opinião do homem natural né? Que o crente é tudo louco, né? Porque a gente está aprendendo uma coisa que é totalmente contrária ao que o mundo fala. Como é que irmã, assim, conseguir administrar, né, o que o marido está recebendo, do que tu recebe do marido espiritual, poder levar para o marido natural e mostrar para ele que tem uma orientação para boa disciplina, para o bom crescimento, para a edificação de vida do filho, que você já recebe a orientação espiritual e ele ainda não. Tu consegue comentar um pouquinho para a gente isso aí? Porque eu creio que tem muitas irmãs que podem estar passando por esse processo. Ou às vezes o invertido, né? Sim. O varão já vem, a esposa ainda não vem, a gente tem essas situações, né? Eu creio que o Senhor ainda vai me abençoar, né? Que eu sou uma cristã, ele ainda vai se tornar, porque nós vamos conseguir, né? E ele, assim, ele é uma pessoa muito abençoada na minha vida, ele é bem pacífico, ele ouve atentamente, né, essas indicações na igreja, na disciplina da Cibele. Ele não participa, assim, ativamente aqui da igreja, só que tudo que eu levo para nossa casa, ele aceita, né? Ele não rejeita, assim, de forma alguma. Ele até pode ter uma ou outra objeção, assim, só que ele é uma pessoa convicta, né? Que ele sabe que o melhor caminho para ela
seria esse. Melhor que ela esteja assistindo o DVD do Ventinho do que olhando, sei lá, a novela das 8 na Rede Globo, porque isso é um terror. Mas ele tem, assim, sabe, assim, a gente consegue conciliar isso muito bem na nossa casa. Ele é bem, ele é receptivo, assim, né? Quando as coisas são pro bem, né? Que elas proferam pro bem, ele é uma pessoa que aceita. Que legal. O senhor, assim, ele um pouco vem para quebrar, né? Essa participação no programa, mas porque eu acho que todas as famílias também têm, né, alguns problemas no relacionamento, só que por isso que vem a verdade, né, que vem os ensinamentos do Senhor para a gente corrigir essas coisas. Que nem a gente também tem conflitos conjugais, mas nada que o pôr em prática, né, o meu livro de cabeceira, que não serão resolvidos, né, com a bênção de Deus. Que bênção, porque realmente eu vejo isso, muitos lares têm essas situações, né, essas diferenças ainda. E claro, em nome de Jesus, o Senhor abençoe grandemente, mas administrar essas diferenças na posição atual é difícil, e por isso está aqui a irmã dizendo, tem que estar com o livro de esposa e modelação ali de cabeceira, para estar lendo todas as noites mesmo. Irmã, e como é que tu sente essa questão de... Porque muitos pensam assim, não, mas eu já li uma vez, preciso ler de novo? Isso é um processo de renovação de mente? Ou qualquer material faz esse processo ou tem que ler o livro Renovação da Mente, né? Lembra? Como é que tu sente, assim, de compartilhar aí com os irmãos que estão nos assistindo? Precisa. Amém. Precisa ler sempre, precisa meditar sempre, seja, se não for na Bíblia, se não for a sua escolha, mas que seja então no livro, que seja consulta na Bíblia. Mas eu digo que precisa diariamente, precisa do renovo, né? Porque o novo, a troca, só vai acontecer dessa forma. Não tem outra forma. Então, assim, a gente precisa ser convencido de que a renovação só vai vir através do dia a dia, né? Humilhai-vos e meditai de dia e de noite. Então, isso não é regra, isso é condição. Sem essa condição, não vai existir. Tu tens que ler o livro, leu, achei, foi bom, tá. Que nem eu. Eu sou um caso assim, ó, tô falando, né? Eu sujo, mas falando mal lavado. Mas é uma coisa assim, eu sou curiosa nos materiais. Então pode ver que eu tenho 3, 4 livros e esse livro de quarta-feira que a gente falou, eu também já quero. Eu quero esse livro, né? Que Deus abençoe para mim poder adquirir esse livro, porque eu estou curiosa em saber o que traz esse livro. Sempre é conhecimento. Mas a gente não pode esquecer e nem deixar de lado os que a gente já leu. Claro. Os que a gente já teve. Porque de cada leitura a gente vai ter uma experiência nova. Pode ter certeza que nem ontem. Claro, né? Eu já dei uma copiadinha, né? Digo, eu quero falar sobre esse livro, é muito importante. Esse capítulo que eu mais gosto. E aí eu dei uma lidinha no capítulo rapidinho, né? Aí eu pensei, mais uma coisa que eu tirei, certo? Diferente daquela primeira leitura que eu já havia feito, acho que uns 3 meses atrás, que eu li ele a primeira vez. Então agora já foi um novo aprendizado que eu tomei ontem. E assim vai. Eu sei que cada livro proporciona isso, cada material, cada nova vez que tu ler, tu vai tirar um aprendizado novo. Porque assim é a Bíblia, assim é o Senhor, assim é a vida. Esse é o renovo, esse é o sentido do renovo. Que é a questão de nós buscarmos o aprendizado e a gente aprende olhando aí, como diz aqui a Cíntia, a gente olhando para as crianças é uma coisa maravilhosa. A criança, quando nasce nesse mundo, né, ela está lá, não sabe fazer nada direito, nem se alimentar direito, né? Precisa a mãe lá mostrar, olha, como é que é a amamentação, aí coloca no peito, ou dá a mamadeira, aquela situação toda, para aprender como é que ela se alimenta, que ela não sabe, né? O máximo que ela consegue fazer é um chorar, né? E assim vai. Então ela tem algumas coisas que ela... E assim a gente vai aprendendo, né? Mas a criança não consegue fazer... Sim, porque ela não sabe fazer nada. Por isso ela nasce com o corpinho pequenininho, né? Porque é tudo que ela precisa para aquele momento. Ela ainda não caminha, não corre, não se alimenta. Então ela não precisa. Então a gente vai crescendo e vai aprendendo a caminhar, a gente vai aprendendo a fazer outras coisas, a se alimentar. E a gente vai ganhando uma forma cada vez mais de acordo com o que a gente vai aprendendo nesse mundo. Assim espiritualmente também, né? Espiritualmente, quando a gente nasce sem formato nenhum de corpo espiritual. E agora, né? A gente não sabe nem comer direito. E a gente vem, a gente aprende onde está o alimento, a gente aprende como é que a gente vai fazendo, a gente vai ganhando liberdade, porque daí com o conhecimento a gente vai ganhando ação.
Né? Agora eu conheci o esposo em modelação, tem uma ação envolvida ali, a submissão, essa prática, já me dá uma certa liberdade, uma amplitude de atuação maior. E aí, quanto mais eu cresço, mais alimentação rotineira eu preciso, saber do meu processo de alimentação, do meu treinamento, da minha condição que eu tenho de corpo agora. Daí você espiritualmente vai aprendendo que é corpo, você é membro do corpo de Cristo, participa de uma congregação e ali agora você precisa mais. Mais alimentação, mais atuação e às vezes para aquilo que você vai exercer precisa de treino, capacitação para aquilo. Então não tem problema a gente buscar. E aí estão os ensinos, que é maravilhoso na casa de Deus, né? Então por que na casa de Deus tem culto e tem ensino? Porque eu preciso ter capacitação para exercitar a função que o Senhor está cobrando de mim naquele momento, ou seja, está me delegando, né? Cobrar, às vezes o pessoal acha pesado, né? Mas está me delegando aquilo naquele momento. E agora eu preciso ter capacitação para isso. Treino. E assim vai, para que eu possa exercer aquela função. E aí vem o ensino, como a gente tem o esposo de modelação, né? A igreja aqui em Estância Velha está fazendo o Corpo de Cristo, uma economia emergente, nesse momento, né? Às quartas-feiras. Então, tem tudo isso, livre da depressão. Como é que eu me livro dessa apatia, desse desânimo para com as coisas de Deus? E aí eu vou aprendendo tudo isso. O Senhor não nos fez pessoas depressivas, né? Pessoas com problemas financeiros, pessoas com ira, pessoas com raiva, né? Ódio. Deus não nos fez assim. Isso é uma condição que está intrínseca, então a gente tem que botar isso para fora. A gente tem que limpar de dentro para fora, para exalar para o externo, né? Então é muito importante. A gente tem que ter convicção de que não nasceu depressivo. A gente se tornou, pelo longo dos anos, dos tempos, as coisas que a gente foi acumulando, né? Coisas ruins, amarguras, por exemplo, falta de perdão. Então, isso tudo acabou apodrecendo o nosso solo. A gente tem que arar ele, raspar, tirar fora, né? E isso é uma coisa de sentimento, né, Cíntia? Às vezes as pessoas dizem, mas eu nasci na igreja, eu vou na igreja desde pequeno. Como é que eu fui atingir a depressão? Porque mesmo você frequentando, o sentimento que brota ali pode surgir sentimentos pelas circunstâncias da nossa volta que acabam trazendo a depressão, né? Isso mesmo. Então nós precisamos tratar o tempo todo isso. E aí tem o livro Livre de Depressão, tá aqui o livro Esposo e Modelação e assim vai. E além do alimento, assim, não é o alimento, né, material aqui que vai fazer a mudança, que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a prática. É a doação, a igreja está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos, de roupas para as pessoas mais necessitadas. Ajuda, te doa, né? Participa, te coloca à disposição do corpo, te envolve, procura, né, manter aquela coisa assim da prática. Não adianta você ler, adquirir conhecimento, mas na prática é aquela pedra, aquela pessoa fechada, que não se envolve, que não tem edificação para dar para ninguém, que não expressa aquilo que tá conhecendo. Então não adianta a gente encher a nossa bagagem de conhecimento, de coisas boas e não expandir para ninguém, não explorar, reter aquilo só. Eu acredito que a gente não deve reter. A gente deve fazer a coisa expandir, né, para todo o reino. E esse reter é muito legal aqui, que a gente está falando, Cíntia, eu aproveitei agora aqui esse gancho do que tu trouxe, dessa situação de nós sermos praticantes na igreja em questão de nós doarmos, né? Aí a igreja nos chama, tem uma orientação para nós. Faça doação de alimentos, dízimo e oferta, participa, né? E essa doação é uma coisa que está muito contrária daquilo que nós aprendemos, né? Cíntia, eu não sei a idade da Cíntia, mas eu ao longo dos anos aprendi, tu tem que acumular, tu tem que reter, e o Senhor diz assim, tu tem que ser doador. E aí quando eu vou lá em casa e eu dou uma olhada assim, o que eu tenho na despensa para poder doar para a igreja? O homem natural, olha, deixa eu ver o que está sobrando, aquilo que eu não como, que eu não gosto muito, né? Eu vou dar uma olhadinha na despensa. Ah, isso aqui eu acho... que arroz é esse? Não, eu gosto de outra marca. Esse aqui eu vou dar na igreja, né? Eu gosto da marca mais chique. Eu vou guardar essa para mim e essa eu dou na igreja. Vamos olhar meu armário. Aí meu armário eu vou lá e olho. Eu não olho assim a roupa que está demais e que eu poderia doar. Eu olho a roupa que está mais velha. O homem natural falando, né? A roupa que está mais velha, que está mais gasta. Ah, essa aqui não fica mais bem eu usar. Essa eu vou dar.
E o Senhor diz assim, tem que quebrar o espírito da avareza, querido. Que beleza, né? Então aquilo que tu tem 2, que é teu, tu divide. Tu vai lá e vai agregar em outra pessoa, né? Vai ser um doador. Aquilo que tu vai comprar para ti lá no supermercado, sabe? Eu gosto de comer aquilo. O teu irmão é que nem tu. Ele é filho que nem tu, tem o mesmo pai. Então, você faz aquela doação. Olha que benção. Mas o espírito da avareza que está ali, tá fazendo a gente se travar nisso. E é muito importante que tenha a palavra do Senhor que a avareza também é impedimento para o nosso crescimento espiritual e para tudo aquilo que o Senhor deseja abundar em nossa vida. Então, às vezes, a gente pensa que a avareza é um sentimento... inveja financeira. Só. E é uma coisa assim, né? Muito pequenininho para lidar. Mas isso é empecilho para o teu crescimento espiritual e para a tua prosperidade natural vinda da parte de Deus, ok? Então, vigia, vaso, ok? E nós falamos sobre isso no livro Seja Próspero. Você tem aí também muito desse falar para te ajudar a quebrar o espírito da avareza. Nós vamos fazer um intervalo, Cíntia, e voltamos em seguida, já já. De bem com o pão.